Muito boa tarde. Desculpem o atraso. Hoje tivemos algumas atividades extra, mas estamos aqui. Muito bom contar com a sua presença, contar com a sua companhia, contar com a sua amizade. É o Oração Ação, nosso grupo de estudos, que toma o Consolador, o livro O Consolador, e o anúncio de Jesus, o Consolador, também. Disse ele que mais teria a nos ensinar, mas que não pôde pela dureza dos nossos corações, mas que se nós permanecêssemos nele, ele rezaria ao Pai, ele pediria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, que ficaria conosco até o fim dos tempos e revelaria tudo o que ele não pôde revelar. É a mediunidade o único profeta que pode ficar conosco para sempre. Porque esteve conosco desde o início da humanidade e estará até o fim. Porque é um fabuloso exercício de nos colocarmos no lugar do outro, de ajudarmos, assim na terra como no céu. Muito bom estarmos juntos, saudamos mesmo todos os amigos e hoje vamos trabalhar um enigma, um mistério teológico que a cultura religiosa trouxe até nós dentro do cristianismo, a Santíssima Trindade. De acordo com a doutrina teológica da Santíssima Trindade, Deus, Jesus e os Espíritos, ou Pai, Filho e Espírito Santo, seriam três aspectos de um mesmo Deus. De forma que Jesus e os Espíritos que estão a serviço de Deus e de Jesus, a corrente de luz que sempre atuou na Terra, sempre protegeu minerais, vegetais, animais e humanos, seriam todos parte de um mesmo Deus. Qual é a visão que a perspectiva espiritual nos traz a respeito disso? Tem sido um mistério, a própria Igreja nos apresenta como um mistério da Santíssima Trindade. E nós agora teremos a oportunidade de compreender a visão espiritual sobre esse mistério, sobre essa doutrina teológica. Vamos lá? Pergunta 264. Está elaborada nos seguintes termos: como deve ser considerada no Espiritismo, na perspectiva espiritual, a chamada Santíssima Trindade da teologia católica? Responde Emmanuel nos seguintes termos: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Situa então Emmanuel que essa doutrina foi um acréscimo posterior das hierarquias e das instituições religiosas. Não faz parte dos 4 evangelhos, não faz parte das cartas dos apóstolos. Foi uma introdução da teologia católica. E continua:
Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Jesus nos trouxe uma chave muito importante para praticamente todos os aspectos da vida, inclusive, é claro, para nós utilizarmos na convivência, na avaliação das doutrinas teológicas, das doutrinas religiosas. Disse ele assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Querendo dizer o quê? Jamais se pode pretender, e eu não pretendo, dar visões finais sobre nada, mas César é um evidente símbolo do poder político, do poder militar, do império, da força, do que há de mais primitivo e violento no ser humano. César. E Deus, na doutrina cristã, quer dizer amor. Numa palavra, orgulho e amor. Em tudo, em todas as instituições religiosas, em todas as doutrinas, todas as ideias humanas, em cada uma das próprias criaturas, especialmente do ser humano, existe um homem velho e um homem novo, um eu menor e um eu maior. Existe um homem velho e um homem novo. O homem velho é o ego, é a máscara, é o orgulho. O homem novo é o Deus em nós. Então, certamente na religião católica, como em todas as outras, há sim uma parte divina, uma parte luminosa. E há uma parte do orgulho, da conveniência, do interesse, uma parte tenebrosa. Se nós não formos capazes de entender o que é de César e o que é de Deus em todos os aspectos humanos, nas próprias criaturas que nos cercam, em nós mesmos, se nós não tivermos esse discernimento, tomaremos, como tantos fazem, o que é humano como divino e o que é divino como humano. A própria Bíblia está cheia dessas distorções. Se apresenta ali um Deus como um Deus de ira, cuja ira precisa ser aplacada. Javé é um Deus dos exércitos que dá vitória de Israel contra seus inimigos. Um Deus que destrói cidades como Sodoma e Gomorra. Esse Deus se equipara aos déspotas, aos reis arbitrários, humanos, violentos. Será que Deus é equiparável aos nossos piores dirigentes? Claro que não. É uma confusão. É dar a Deus características de César. Mas também erramos e fragorosamente, terrivelmente, em dar a César, aos personagens humanos, ao orgulho humano, um aspecto divino. É quando endeusamos criaturas comuns, é quando idolatramos criaturas comuns, sejam elas no campo artístico, no campo esportivo, no campo político. Por incrível que pareça, multidões idolatram líderes políticos. E também no campo religioso, onde os falsos cristos e falsos profetas se esmeram por se fazer idolatrar pelas multidões, as quais
tolamente aceitam esse convite e endeusam, idolatram líderes religiosos a ponto de seguir mandamentos econômicos, ordens econômicas, ordens de orientação de voto eleitoral, ordens até de abuso sexual. Como pode as pessoas seguirem ordens tão absurdas e não perceberem que não são de Deus, que não tem nada de Deus, que é do pior dos seres humanos, é do orgulho, é da prepotência, da dominação, é de César? Como pode? Não é? Então essa chave é realmente fundamental. Precisamos dela para discernir em tudo. Na política, no esporte, nas religiões e em nós mesmos, nos seres humanos. O que em nós é máscara e o que é rosto, o que em nós é ego, humano ou divino. Não é? Fundamental aplicar Jesus na vida. Não é? Não é? Então, Emmanuel aqui esclareceu que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas, sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, continua ele, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus dividida em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. Contudo, a teologia, que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano, necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos, de modo a confundir os espíritos mais simples. Vejam, amigos, Emmanuel está falando aqui do interesse institucional, que o interesse de dominação das mentes passa por mistérios, passa por mistificar o conhecimento, por tornar complexo. Quanto mais complexo for um conhecimento, mais poder é colocado para aqueles que dizem possuir esse conhecimento. É assim que as profissões camuflam, enfeitam seus conhecimentos com termos difíceis, os construtos próprios da ciência, havendo áreas como a advocacia, por exemplo, que usa termos em latim, como a própria doutrina católica, a própria missa católica, a própria Bíblia católica era, até poucas décadas atrás, em latim. Hoje é difícil de entender isso, mas à luz da explicação de Emmanuel fica muito claro. Trata-se de um projeto político de dominação de mentes através da apropriação do conhecimento, no caso, da apropriação do Evangelho, para que só o sacerdote, só a igreja se coloque, como se colocava mesmo, na posição do que eles chamavam de exegese. Só a igreja e os seus sacerdotes poderiam fazer a interpretação dos textos sagrados, afastando as criaturas comuns de qualquer possibilidade de entendimento que não fosse aquele dominado, aquele detido
aquele controlado pelos sacerdotes e pela igreja. É muito triste isso, não é? Então a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano, Roma até ali tinha uma mitologia toda de Júpiter, chefiada por Júpiter, um politeísmo que dominava todas as mentes, e achou-se importante apresentar um Deus com tripla face, Pai, Filho e Espírito Santo, para tornar o Deus cristão mais palatável, mais assimilável pelos politeístas romanos. E de modo a confundir os espíritos mais simples. Mesmo porque sabemos que se a igreja foi a princípio depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando, distorcendo o evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas a sua feição de simplicidade e de amor. Muito forte isso, né? Não se trata de atacar uma instituição, muito menos de negar as grandezas que o catolicismo trouxe na figura de um Francisco de Assis, como de diversos outros luminares abrigados no seio da Igreja Católica. Mas é preciso discernir o César, o projeto de poder, o projeto de dominação, violento inclusive, como no caso da Inquisição, das Cruzadas, das perseguições religiosas, violento, cometido em nome de Deus, em nome de Jesus. Para este objetivo, termina Emmanuel, as forças que vinham disputar o domínio do Estado em face da invasão dos povos considerados bárbaros, todos eles politeístas também, concebiam o Deus não como um Deus único, mas como uma multidão de deuses. Se apressaram. As forças que queriam dominar o poder se apressaram em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária e organizando novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável sempre, mas puramente humana, distante do reino de Deus, que na afirmação do Mestre Jesus, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. Muito, muito, muito interessante essa visão crítica, histórica, lógica de Emmanuel, para que possamos entender não apenas a doutrina da Santíssima Trindade, mas vários outros aspectos
da teologia, que foram distorcidos e tornados incompreensíveis aos seres comuns, propositadamente, como um projeto de dominação política, econômica, sobre o Estado, sobre os empresários, sobre toda a sociedade. Não esqueçamos, amigas e amigos, da receita maravilhosa de Jesus, com a qual, distinguindo o que é humano do que é divino, o que é do orgulho do que é do amor, duvidaremos daquilo que precisa ser criticado e colocado em dúvida, que são as criações humanas, todas as doutrinas, ideias e descobertas humanas estão condenadas a ser superadas por outras descobertas, é próprio da ciência, da filosofia e da parte da religião que é puramente humana, da teologia. Discernir essa parte humana que existe em tudo da parte divina que há na natureza, que há na criatura humana, que há mesmo nas instituições como as religiosas. Estimulemos, desenvolvamos esse discernimento, porque ele vai ser uma ferramenta fundamental de lucidez espiritual. Muito bom que toda a terra, todos os cristãos, mas todos os seres humanos possam ter essa lucidez da duplicidade do fenômeno humano, da duplicidade de praticamente tudo que existe, entre matéria e espírito, entre ilusão e verdade, entre humano e divino, entre orgulho e amor, entre César e Deus. Dando a César o que é de César, a avaliação, a crítica, a dúvida, e dando a Deus o que é de Deus, a aceitação, a compreensão e a obediência. Veja, meu amigo, minha amiga, se isso lhe serve. Nós, de nossa parte, entendemos como realmente uma ferramenta fundamental, uma chave de bem viver, uma chave do discernimento, fundamental para todas as relações, para todos os fatos da vida. Que seja útil para vocês como é para mim. Saudamos então os amigos, hoje temos apenas o nome de Andréa Santos e Marco Aurélio Trindade. Que os amigos recebam, reflitam sobre a mensagem de hoje e compartilhem se entenderem que pode ser útil a mais alguém. Faremos isso e desejamos um ótimo final de sábado para todos e convidamos para amanhã, às 17h30, aqui mesmo, nesse nosso perfil do Facebook, em live, e depois fica como gravação no perfil e no YouTube, no nosso canal Maurício Zomignani. Venha, inscreva-se, compartilhe, faça parte da multiplicação da luz. Um grande abraço e até a próxima!